Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de teoria de grafos. Então, o que a gente tinha terminado, a gente tinha visto, né, na última aula, a questão dos grafos, deles serem cíclicos ou acíclicos, né? Então, basicamente, um grafo ele é cíclico, como o próprio nome diz, né? Quando eu tenho um ciclo, ou seja, eu escolho dois nós de um grafo, dois nós distintos, e se existirem pelo menos dois caminhos que conectam esses nós, então eu tenho um ciclo, né? Caso contrário, ou seja, escolho dois nós distintos, existe um único caminho conectando-os, então eu digo que eu não tenho ciclo, esse meu grafo é acíclico, tá legal? Lembrando que um caminho é uma sequência de nós adjacentes sem repetição, tá? Isso aqui também é uma outra categorização de grafos, né? Onde os grafos eles podem ser ponderados nas arestas, tá certo? Onde eu tenho uma função w, tá? Essa minha função aqui, desculpa, está errado, na verdade, w é uma função, né? Dessa maneira, o que ela está dizendo para nós? É uma função que recebe dois vértices, tá? E retorna a distância, vamos dizer assim, a ponderação entre eles. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho pesos atribuídos às arestas do meu grafo. Então, por exemplo, eu posso representar isso, por exemplo, como sendo cidades da minha região. Os nós são as cidades, tá certo? Então, eu tenho cidade A, B, C, D. E as arestas são as rodovias, as estradas que ligam essas cidades. E por exemplo, essa ponderação pode vir a ser a distância entre as cidades, por exemplo. Né? Então tem uma função W que eu falo, olha, a distância das cidades entre A e B é 17. Né? Note que essa distância, esse peso que a gente coloca nas arestas pode ser qualquer outra coisa. Né? Pode ser uma medida de tempo que eu demoro devido ao tráfego, tá certo? Pode ser o quanto eu gasto de combustível, alguma coisa assim. O mais intuitivo é a distância em quilômetros. É a distância, né? Independentemente da, da métrica aí, tá certo? Bom, o que mais nós temos aqui, né? Os grafos, pessoal, até agora, como a gente viu, eles podem ser, eles são não direcionados, né? O que isso quer dizer? Que, como a gente havia dito, G, né? Que é um grafo, o que G é, né? Ele é formado por dois conjuntos, que é de vértices e arestas. E esse conjunto de arestas, a gente tinha visto que esse conjunto é definido por pares não ordenados, né? De vértices, ou seja, a aresta AB é a mesma coisa que a aresta BA. Não, tudo bem? Quer dizer, se a cidade A está conectada a B, a cidade B também está conectada a A. Pois bem, então isso que a gente chama de, geralmente, são os grafos mais comuns. Tá? A gente chama esses, mais especificamente, a gente chama esse tipo de grafo não direcionado ou não orientado, porque não existe uma orientação nas arestas. Esse é o mais padrão. Então, geralmente, quando fala de grafo, é grafo não orientado ou não direcionado. Porém, né, existem grafos cujas arestas elas são definidas por pares ordenados, ou seja, existe uma orientação das arestas. Então, se eu tomar como exemplo esse grafo aqui, o que a gente tem? Tá? Ele tem basicamente, né, o mesmo conjunto de vértices desse meu grafo aqui. Tá? A diferença agora é que, olha só, eu tenho uma seta de B para A. Então, o que significa? Né? Eu tenho um arco que sai de B e vai para A. Tá? Ou seja, isso é uma aresta. Como não existe essa orientação reversa, tá? Então o que eu digo? O arco AB não existe, tá? Ele não pertence ao conjunto de arestas, tá? Então aqui a gente diz que é por isso que a gente fala que nós temos pares ordenados agora, tá? Então isso significa que B ele é vizinho de A, mas A não é vizinho de B. Em quais situações eu poderia usar isso, né? Seria interessante, por exemplo, para eu modelar o sentido de fluxo do trânsito, por exemplo, das ruas de uma cidade.
Então, isso aqui é uma via de mão única, tá? Isso aqui é uma via de mão única, isso aqui poderia ser uma via de mão dupla, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa seria uma das utilidades, né, de eu ter um grafo direcionado ou orientado. Esses grafos também, né, podem ser ponderados, tá? Eu posso ter, então, exemplo aqui, eu posso ter, né, continuar a ter minha distância 17 aqui, por exemplo. Tudo bem? E assim sucessivamente, tá? Bom, já com relação aos nós de um grafo direcionado, a gente tinha os graus, né? Perdão. Então, por exemplo, no nosso grafo, como a gente viu na aula passada, eu tinha uma função d, né? Que ela recebia, então, um vértice e retornava o grau dele. Qual é o grau dele? O número de vizinhos. Então, o grau do nó A é igual a 2. Lembrando que laços contam duas vezes, né? Então, se eu tivesse um laço aqui, ó, o grau do nó A seria 4. Tudo bem? Bom, no caso dos grafos direcionados, então nós temos aqui o que a gente chama de grau de saída, tá? E o grau de entrada. Então, por exemplo, o grau de saída de um nó qualquer, no nosso caso é o nó A, então é dado pelo número de arestas que saem desse nó. Tá? Então, temos uma única aresta aqui que sai do nó A, então o grau de saída dele é 1. E o grau de entrada é a quantidade de arestas que chegam nesse nó. Tá certo? No nosso caso é 1 também. Tá? Um outro exemplo aqui, então, por exemplo, no caso do nó B, né? Qual é o grau de saída do nó B? 2, aqui. E o grau de entrada do nó B é 1. Tudo bem? E tem o seguinte teorema interessante também, a gente tinha visto, né, um teorema acerca aí dos graus dos grafos convencionais, né, os grafos não orientados, que era esse aqui, né, que é a somatória dos graus dos nós de um grafo não orientado é 2 vezes o número de arestas. A gente viu a prova aqui, né, por indução, tá? E agora a gente tem um teorema, assim, de maneira similar que eu digo com relação aos graus, né? Esse teorema nos diz o seguinte, que a somatória dos graus de saída dos vértices de um grafo é igual à somatória dos graus de entrada desse meu mesmo grafo, que por sua vez é igual ao número de arestas, né? Então, assim, na prática, faz sentido uma situação dessa, né? Porque vamos ver como exemplo aqui no meu grafo, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, basicamente, olha só. Eu tenho aqui, se eu fazer o somatório dos graus de saída desse meu grafo, então o que a gente tem, né? Bom, eu tenho uma aresta que sai aqui, outra aresta que sai aqui, outra aresta que sai aqui, outra aresta aqui, outra aresta que sai aqui. Que é basicamente então o quê? Se eu for somar isso aqui, vai dar 5, que é corresponde ao número de arestas, tá certo? Por outro lado, se eu fizer de maneira análoga, né? Se eu fizer a somatória dos graus de entrada, dá a mesma coisa, né? Então eu tenho o quê? Essa aresta aqui entra, essa aresta aqui entra em B, essa aresta aqui entra em C, essa aresta aqui entra em D, essa aresta aqui entra em A. Aqui também dá 5. Tá? Então esse é o teorema. Então assim, eu não precisaria nem usar prova por indução, nada. É bem intuitivo, né? A sua prova. Então basicamente, como é que a gente trabalha aqui, né? Então suponha que eu tenho esse meu grafo orientado, cujo teorema sim é válido, né? Esse teorema aqui. Tá certo? Equação 7. Suponha agora, pessoal, um grafo G', tá? Então, o que acontece? Olha só. Suponha o seguinte, né? Quer dizer, esse aqui é o meu grafo G. Suponha agora um grafo G', onde eu vou inserir um novo nó, que é meu V estrela, tá? Legal. E eu estou dizendo que o meu grafo G', ele é assim, né? De tal forma que o V' é o V que eu tinha antes, né? Mais esse novo elemento. Então, na prática, o que acontece? Esse é meu G'. Tudo bem? Bom, então como é que a gente dá, como é que é dado o número de arestas, né?
em G'. Quer dizer, basicamente seria o quê? O número de arestas em G, tá certo? Vamos supor aqui, pessoal, que eu tenha uma aresta que chega em V e outra que sai, tá certo? Bom, então o número de arestas de G' é basicamente o quê? Seria o número de arestas que eu tenho aqui, que é o quê? E, cardinalidade de E, tá? Mais, tudo bem? O grau de entrada do meu nó adicional. Qual que é o grau de entrada do meu nó adicional? As arestas que chegam. Mais o grau de saída, que são as arestas que saem. Então, na prática, eu tenho o quê? Aqui eu tinha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5. Mais 1. Mais 1. Tá? Bom, no nosso teorema, então, o que a gente faz, né? Então, eu tenho essa equação. Isso aqui, pessoal, pelo nosso teorema 7, eu consigo substituir, né? Que é essa parte aqui. Eu substituo por aqui. Só lembrando, né, pessoal, que eu preciso adicionar esse termo adicional, que acaba anulando esse, né? Por quê? Quando... Então, o que está acontecendo? Esse elemento aqui, ó, ele considera o quê? Então, ele considera a somatória dos graus de saída dos vértices do meu novo grafo. Tá? Só que, então, o que acontece, né? Esse meu novo grafo seria todo o G', tá? Só que na hora que eu faço isso, notem que eu tenho que contar também, na hora que eu faço a somatória dos graus de saída desse meu novo grafo, eu estou adicionando uma unidade no grau de saída do D, que é justamente essa aresta aqui que corresponde, né, ao grau de entrada do V estrela. Por isso que eu estou subtraindo ele aqui, tá? Se eu fizer essa subtração, um vai anular o outro, então eu vou acabar tendo, né, a expressão do teorema. Tudo bem? Legal. Bom, ainda nós temos uma parte. Então, a gente acabou essa primeira parte, né, que é a parte de definições. E tem uma parte muito importante em grafos, pessoal, que é a representação, tá? A complexidade de algoritmos em grafos, como a gente vai ver na próxima aula, ela é extremamente, intrinsecamente dependente da estrutura de dados que eu vou utilizar. Tá? Então, basicamente, nós temos duas principais estruturas de dados, que é a matriz de adjacência e a lista de adjacência. Tá? E o uso dela depende muito da aplicação, da natureza do problema. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui, então. Tá? Então, olha só, dado um gráfico qualquer G, né? Como a gente está acostumado. Aqui, para facilitar, eu vou dar um exemplo. Pode ser, pessoal, quando eu falar grafo, é grafo não ponderado. Perdão, é grafo não direcionado ou não orientado. Tá? Então, dado um gráfico qualquer G, a sua matriz de adjacência é uma matriz quadrada, tá? Cujas linhas e colunas são indexadas pelos vértices de G. Da seguinte forma, quer dizer, é muito fácil, qual que é a ideia? Então, olha só. Nesse meu exemplo, eu tenho 4 nós, correto? Então, essa minha matriz vai ser o quê? Uma matriz 4 por 4. Essa matriz aqui, tá? E, olha só, as linhas e colunas são indexadas pelos vértices. Então, eu vou ter os vértices nas linhas e nas colunas. Então, eu basicamente, a regra para criar essa matriz de 1s e zeros é dada pela equação 9, ou seja, a entrada A e J vai ser 1 caso a aresta A e J exista no grafo. E 0 caso contrário. Então, por exemplo, bom, eu tenho aqui a diagonal principal, que vai ser sempre 0, né? Caso não tenha laços, tá certo? Então, olha só. A é vizinho de quem? De B e de C. Então, eu vou lá e simplesmente marco 1 aqui e marco 1 aqui. É vizinho de D? Não. B é vizinho de quem? A, C e D. Então, B é vizinho de quem? A, C e D. E assim sucessivamente, tá? Note que, como num grafo não orientado
as arestas são definidas como sendo pares não ordenados de vértices, essa matriz ela é simétrica. Tá certo? Essa matriz ela é uma matriz simétrica. O que me ajuda muito na parte, né, de armazenamento. Eu não preciso armazenar essa matriz inteira, tá? Eu posso armazenar uma matriz que tem esse tamanho, porque ela é simétrica, tá certo? Agora, a figura 10 apresenta a matriz de adjacência de um grafo direcionado. Então a gente pode perceber que a matriz já não é mais simétrica, então tem que armazenar ela inteira, que dá uma complexidade de V para mim, né? Então olha só, no caso de B, B é vizinho de quem? De A e de D, tá certo? Então vem aqui, ó, marco um A e marco um D. O A é vizinho só do C, o A é vizinho só do C, e assim sucessivamente, tá? Então, note que essa é muito importante então dizer que essa matriz já não é mais simétrica, porque aqui nós temos uma relação ordenada de vértices. E finalmente, com relação à lista de adjacência, ela também é bem simples. Essa lista de adjacência ela é construída com base nessa seguinte premissa. Ó. Então, para cada vértice I vizinho de J, né, o que a gente vai fazer? Então, perdão, nesse caso aqui, para cada vértice J vizinho de I, tá certo? Eu vou adicionar esse último, na verdade, eu vou adicionar o J na lista ligada a I, tá? Então, basicamente, olha só, quem que são os vizinhos de A? B e C. Então, eu simplesmente adiciono os nós, né? B e C, como sendo vizinhos de A, ou seja, a lista ligada de A, tá? Essa aqui seria a lista ligada de A. Então, a lista ligada de A vai ser basicamente, LA vai ser um apontador para os elementos que são adjacentes de A. E assim eu faço para os outros, tá? É bem simples também essa representação, tá? E de maneira similar, a gente faz o mesmo, né, para um grafo direcionado, tá? Então, A possui como vizinho somente o C, o B possui como vizinhos o A e o D, e assim sucessivamente, tá? Então, assim, são representações bem tranquilas, e na próxima aula a gente vai ver as complexidades delas, tanto de execução quanto de armazenamento, e eventualmente exemplos de algoritmos nos quais eu posso me beneficiar da matriz de adjacência ou da lista de adjacência. Tá legal? É isso aí, até a próxima aula, obrigado.